Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula desse quarto trimestre. Eu sou o professor Jairo Sacerdote e você está no canal Eu Amo a EBD. Esse canal que estamos trabalhando os comentários aqui da nossa lição bíblica dominical. E para mim é uma alegria muito grande, uma satisfação imensa ter vocês aqui conosco nessa aula, nesse momento, para nós aqui fazer os desdobramentos desta aula, que com certeza vai abençoar a sua vida, abençoar a sua igreja e abençoar a sua classe, qual você está inserido. Querido professor, querido aluno, que possamos mergulhar nesta aula e aqui experimentar, eu chamo de esse seminário missiológico. Esse quarto trimestre tem sido, na verdade, um seminário missiológico para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Bem, estamos na lição número 3, estamos trabalhando a proposta da temática dessa lição, até os confins da terra. O comentarista é o pastor, advogado, conferencista Wagner Gabir. Tem comentado sobre essa lição de maneira majestosa e hoje vamos estar desfrutando da terceira lição desse quarto trimestre e você não pode. Eu chamo muita atenção aqui dos meus amados irmãos, meus alunos da escola, a qual eu faço parte, a qual nós ali compartilhamos. Eu chamo muita atenção que eles não podem esquecer a sua caneta e também o seu livrinho de anotação, ou, se eles desejam, anotar também na sua Bíblia, anotar sobre a sua lição, os assuntos que está sendo desenvolvidos, chamando a atenção para que eles possam, daquele assunto, eles se aprofundarem mais, buscarem mais o conhecimento e desfrutar aí daquilo que Deus tem para nós. Amados, nós falamos na primeira lição, é bom lembrar os alunos, sobre a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. A gente falamos ali, foi uma aula extraordinária. Na segunda lição, nós tratamos das missões transculturais, sua origem na natureza de Deus. E hoje nós iremos tratar, na terceira lição, sobre missões transculturais na perspectiva, no olhar do Antigo Testamento. Então, essa é a nossa missão desta aula, trazer para vocês, de maneira que vocês possam usufruir, ser edificados, fortalecidos através desta lição. Costuma dizer que missões é um mandamento de Deus para a sua igreja. Então, você não pode deixar esse mandamento divino que ele deu para nós de lado. Vejamos aqui a terceira lição, missões transculturais no Antigo Testamento. O nosso texto áureo, o texto de ouro da nossa lição, que será sacado aqui para vocês, diz assim: disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares a tribo de Jacó, e tornares a trazer, olha aí, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios. Também te dei para a luz dos gentios, para seres minha salvação até a extremidade da terra. Perceba nesse texto áureo, no capítulo de Isaías 49, o verso 6, que não é até um determinado local, uma cidade, um país, é até a extremidade da terra. Então, aonde houver pessoas, aonde houver seres humanos, a missão deve chegar.
Escute isso. Aonde houver pessoas, aonde houver seres humanos, a missão deve chegar. O Evangelho de Cristo deve chegar. Então, essa é a nossa proposta aqui, está transmitindo. Quem sabe esta aula vai alcançar povos que eu nunca imaginaria que alcançaria através desta aula. Isso se você, querido aluno, professor, compartilhar com mais pessoas esse vídeo, tá bom? Comentar aí esse vídeo, dizer do que você aprendeu nesta aula. Isso para mim seria gratificante, me daria mais ânimo, graça, disposição para estar aqui gravando essas aulas para o seu crescimento, para a sua edificação, como também da classe da igreja que está aí e você está inserido. Bem, a verdade prática, que é o resumão da nossa lição, diz assim: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Que coisa extraordinária. Não, que verdade extraordinária. O amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos que militam pela salvação das almas perdidas. Esse enfoque aqui eu queria chamar a atenção, antes de fazermos aqui os desdobramentos desta lição, que você, querido professor, deve enfatizar a respeito desse amor. Porque é esse amor que envolve a chama missionária para nos locomovermos das nossas limitações, das nossas acomodismo e irmos fazer a obra missionária. Essa lição vai estar inserida, né, o texto base, o texto que está fundamentando esta lição, está no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis de Israel, o seu capítulo 17, no seu versículo 8 e o versículo 9. Depois saltaremos para o versículo 17 até o versículo 22. E o segundo texto que estamos pautando, nos baseando, e aqui tendo como base esta lição, também está no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2. Bem, dito esses dois textos, eu não vou aqui fazer os desdobramentos do texto, para que possamos observar aqui os desdobramentos dos parágrafos desta lição. Então, perceba que a introdução desta lição, ao introduzir essa lição na aula, prezado aluno, prezado professor, devemos aqui olhar a introdução, e eu gosto muito de fazer uma introdução sucinta, porém com enfoque objetivo, né, para nós ali discorrer desta lição de maneira que venha chamar a atenção dos seus alunos para esse contexto da lição. Nesta lição, o nosso propósito é estudar, dentro da perspectiva da missão do Antigo Testamento, visando o quê? O amor de Deus manifesto a uma mulher estrangeira. Visando o amor de Deus sendo manifestado a uma mulher estrangeira, que é a mulher ali, a viúva de Sarepta. Então, quando Elias vai até esta mulher, né? E também a gente vai visar aqui o chamado de Deus a Jonas para ir à grande cidade de Nínive, para anunciar ali o evangelho, a pregação da palavra de Deus a um povo que Deus disse que esse povo é um povo tão... como é que eu posso utilizar uma frase? Um povo que não conseguia discernir a mão direita da mão esquerda, o bem do mal.
Então Deus, com a preocupação com esse povo, Deus envia Jonas para esta missão tão extraordinária, tão poderosa, tão perfeita. Então, prezado professor, prezado aluno da escola dominical, nós temos aqui 3 objetivos que a gente vai traçar para que os alunos possam ser alcançados, edificados através desta lição. Pois nosso plano de aula, os objetivos aqui é identificar, primeiro ponto, identificar Israel como um povo escolhido para um propósito missionário. Vamos identificar que Israel é o povo escolhido para um propósito missionário. Segundo propósito aqui é demonstrar o amor de Deus para com as outras nações. Né? Deus não só morreu, ou seja, Cristo não só morreu por 144 mil pessoas, como a gente ouve alguns relatos por aí, né? Mas Cristo morreu por todas as pessoas, por todas as nações, por toda a gente. Então, isso é muito interessante a gente perceber. E o terceiro aqui, relacionar as alianças de Deus com a humanidade no Antigo Testamento. Relacionar aqui as alianças de Deus. Deus fazendo alianças com as outras nações, a fim de salvá-los. Então a gente vai aqui abordar nesse momento, nesta lição. Tá bom? Glória a Deus por tudo. Você que chegou até aqui no nosso vídeo, e eu faço um pedido para que você possa comentar essa lição, compartilhar com alguém, para que juntos possamos crescer e levar mais um adiante, né, a palavra de Deus de maneira aqui estudada, sistematizada, para que alcance mais vidas e pessoas sejam abençoadas. Amém? Glória a Deus. Bem, prezados, vamos tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Serepta, como também a ida do profeta Jonas a Nínive. Então vamos aqui mostrar, né, esses 2 episódios e mostrando quanto Deus está interessado em salvar não só um povo, mas todas as nações. Salvar. Então, o primeiro parágrafo da nossa lição, a gente vai aqui abordar, fazer os desdobramentos. Vejamos, Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Então, perceba que Israel é o povo escolhido para um propósito missionário. Então, a gente tem que focar nessa ideia. Israel hoje, a gente chama na escatologia que é o relógio de Deus para anunciar a volta de Cristo. Então, olhar para Israel, a gente está olhando, né, para o relógio de Deus concernente à volta de Cristo. Então, bastante atenção, né, e para nós aqui analisar dentro desse contexto, Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Então, o plano de Deus, o Senhor, o nosso Deus, planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Se você analisar aí Gênesis capítulo 12, versículo 3, quando Deus chama Abraão, diz que todas as famílias serão benditas nele. Deus lhe faz promessa, né? E vai elucidando ali as promessas sobre a vida do patriarca Abraão. Todas as famílias da terra. Deus não falou especificamente a uma família em especial de Jerusalém. Todas as famílias da terra. Então, esse seria
já um prisma aqui para nós ir elucidando, tá bom? Que o desejo de Deus é alcançar todas as famílias da terra. Bem, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer seu filho passava por uma nação, ou seja, para que todos conhecessem o Filho de Deus, esse planejamento de Deus passava por uma nação. E que nação é essa? A nação de Israel. Eu vou ilustrar aqui com a ideia, você que aqui é brasileiro, conhece muito bem o Rio São Francisco e as demais regiões, né, aonde esse rio não chega. Então fizeram uma transposição de um braço do Rio São Francisco para levar água a outros estados, outras regiões que havia uma sequidão tremenda. Então, o enfoque era o Rio São Francisco. O braço foi feito, né, a transposição até chegar o conhecimento. Então alguém dizia, de onde veio essa água? Veio do Rio São Francisco. Passou por esse caminho. Então, de onde veio a proposta do Messias? Veio de Israel. Veio da nação de Israel. Então, a nação de Israel, Deus utilizou-se da nação de Israel para expor às nações, ao mundo, o seu plano salvífico, que é através do seu Filho, Jesus Cristo. Então, todas as nações, olhando para Israel, percebe aqui, né, um plano de Deus de revelar o seu Filho, Jesus Cristo, através desta nação. Então, Israel era a matriz, podemos assim dizer, que veio para revelar Cristo para as outras nações, revelar o plano salvífico de Deus. Só que dentro desta proposta de Israel ser esse protagonista para revelar Cristo às outras nações, o que acontece com Israel? Israel, Deus lhe faz algumas promessas, e isso você deve aqui, professor, abordar com os alunos, que a ideia de Deus, você vai mostrar Cristo, então mostre minha fidelidade, mostre quem eu sou, revele o meu Filho, né? Então tudo que há no Antigo Testamento é só sombra para revelar Cristo, para mostrar Cristo. Então, só que Israel vem caminhando dentro dessa proposta, e o que acontece? Deus introduz Israel numa terra e diz, seja fiel à missão, ao propósito, ao plano, tá bom? Só que Israel chega nesta terra, em terra de Canaã especificamente, e a proposta era que Israel não se misturasse com as outras nações, não aderisse aos costumes de outras nações, mas que eles fossem o espelho para outras nações, para que as outras nações olhassem para Israel e dissessem, eu quero ser igual a Israel. E viesse a conhecer esse Cristo, esse Deus poderoso. Só que Israel, ao estar no meio das nações, o que é que acontece? Ele falha no seu projeto. A nação que Deus escolheu falha no quesito de seu espelho. E eles falhando, a falha de Israel leva eles ao cativeiro, leva eles ao fracasso, leva eles a viverem no cativeiro. Israel vivia na gangorra espiritual, sabe? Israel vivia na gangorra espiritual, ou seja, no altos e baixos espiritual. Era para eles ser o padrão, era para eles viverem uma vida íntegra, fiel ao Deus de Israel, revelando a proposta do Messias, só que Israel, infelizmente, fracassa, e com isso eles vão para o cativeiro babilônico, cativeiro assírios, as nações ali, né, as tribos que ora se dividiu lá, foram completamente destruídas, voltando só a tribo de Judá, desta proposta. E aí o que acontece? Quando Israel retorna do seu cativeiro, agora, contudo, ainda houve uma contribuição.
Mesmo Israel no cativeiro, contudo, ainda houve uma contribuição, porque Deus é especialista, eu chamo Deus de, Deus não é gente, irmão. Ele é especialista em fazer com que as tragédias, de alguma maneira, venham contribuir para que o seu plano, o seu projeto, possa ir adiante. Então, Deus, ele é especialista naquilo que ele faz. Deus já sabia desse fato pela sua onisciência, e, contudo, Deus ainda houve aqui, né, uma contribuição de Israel, pois ali a palavra de Deus era só falada. Então, quando eles voltam do cativeiro, eles voltam na propósito, na ideia de sinagoga. E ali eles vão aplicando agora o ensinamento, todos sabem para a sinagoga, aprender. E isso eles deixam registrado o quê? O livro. E agora não é só mais a lei falada, também está escrita. E aí a contribuição de Israel para o mundo, agora, ela não é só através da fala, mas também através agora da escrita. Então, apesar das suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus preservaram o Antigo Testamento e traduziram na linguagem grega, que era a linguagem da época, mais forte, além dos escribas judeus manterem viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus, agora não mais verbal, mas porém agora escrita. E esta palavra chegou até os nossos dias, né? A palavra de Deus escrita. Então, houve uma contribuição também dentro desse plano, né? Por mais que houve uma falha na identidade, na proposta de manter-se fiel, manter-se com a sua fidelidade a Deus, né? Deus utilizou dos escribas, os escribas, então, escreveram ali a lei de Deus, e essa lei agora chegou até nós, e de alguma maneira Israel veio contribuindo, né, para o avanço, para o propósito, para as escritas. Então, hoje você percebe que hoje é uma luta tentando destruir a palavra de Deus, tentando transformar a palavra de Deus, né? A raiva toda, né, você percebe das pessoas, né, é contra o que está escrito, né? Então, tentaram destruir diversas vezes, mas a palavra de Deus subsiste eternamente, e glória a Deus por isso. Então, queridos irmãos, alunos, nesse primeiro ponto aqui da nossa lição, primeiro parágrafo, nós observamos que Israel é o povo escolhido para um propósito missionário. Então, olhando para Israel, a gente vê um propósito missionário, né? O plano de Deus de expor, levar, transmitir Cristo para outras nações através de Israel, né? Abençoar todas as famílias, todas as nações através de Israel. Israel falha, mas contudo, na sua falha, houve contribuição para que não só agora a palavra fosse falada, mas também escrita e chegada até as outras nações através agora da lei de Deus, da palavra de Deus. E através da palavra nós conhecemos também ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Israel houve essa contribuição. Bem, no segundo ponto da nossa lição, deixando bem claro, né, o objetivo da lição, o objetivo é identificar Israel como um povo escolhido para um propósito missionário. Então a gente identificou aqui que Israel foi o povo escolhido, através de Abraão. Deus veio trazendo a proposta, né, olhando para a nação, escolher um povo para outras nações, né? A propósito disso, Deus envia Jonas para ir anunciar, né, em Nínive, capital da Síria, né, um povo perverso, um povo cruel. Mesmo assim, Deus envia Jonas para pregar o evangelho a outra nação e mostrar a bondade de Deus para com a outra nação. A mulher de Sarepta. Então, aquela mulher de Sarepta, Deus envia o profeta Elias. Aquela mulher era uma mulher sírio-fenícia, de outra etnia, de outro povo, e Deus envia Elias para lá.
ela reconhece Elias como homem de Deus, reconhece Deus através de Elias, né? Pois a gente percebe, então, Deus mostrando, Deus fazendo com que a nação de Israel fosse protagonista para levar esse Cristo. E falar disso, a gente fala aqui também de Daniel na Babilônia. Daniel revela um Deus de maneira clara para os babilônicos, né, naquela nação. E todos dizem, olha, fiquem todos sabendo que o Deus de Daniel, olha para isso, o Deus de Daniel é o Deus que salva, é o Deus que liberta. Então, todas as nações ali que estavam inseridas ouviram esse dito do rei Nabucodonosor a respeito do Deus de Daniel. Então, Deus foi proclamado em outras nações através do seu servo Daniel. Então, a postura de Israel que Deus requer para que outras nações sejam alcançadas. Então, Israel é um plano para revelar Cristo, a missão de Deus a todas as nações. Bem, o segundo ponto da nossa lição, queridos alunos, professores, segundo ponto aqui da nossa lição é demonstrar o amor de Deus para com as outras nações. Será que Deus não ama só os judeus? Será que Deus não ama só os bonzinhos? Será que Deus não ama só a nação brasileira? Então a gente vai perceber nesse segundo ponto o amor de Deus para com todas as nações. E eu gosto de estar aqui muito claro isso no capítulo 3 de João, versículo 16, porque Deus amou o mundo, não foi só a nação de Israel, o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, Deus tanto ama o brasileiro, como ama o judeu, como ama o espanhol, o argentino, como ama o italiano. Deus ama a todos. Então, isso é muito claro, o amor de Deus. Bem, o plano de Deus é salvar a todos. E o protagonista desta ideia é Israel. E agora Deus vai revelar o seu amor para com as outras nações. De que maneira Deus vai revelar o seu amor para com outras nações? Os olhos de Deus sobre todos os povos. Deus não está olhando só para a nação de Israel, que é a nação eleita, com a ideia de amor. Deus está olhando para todas as nações a fim de revelar o seu amor para com todas as nações. Haja vista que eu já citei aqui, Deus olhando para a nação de Nínive, para os ninivitas, e revela o seu amor para com eles, ao ponto de Jonas dizer, eu não queria ir porque eu sabia que Deus é um Deus bondoso, misericordioso, ia perdoar eles. Então, Jonas não queria revelar o amor de Deus para com eles, mas Deus queria mostrar o amor de Deus para com eles, ao ponto até de levar Jonas para o fundo do mar, para dentro de uma baleia, só para Deus dizer, eu quero que você revele o meu amor para com todos. Então, os olhos de Deus sobre todas as nações. Amados, deixa isso claro. Desde o início, Deus mantinha os seus olhos em todas as nações e povos. Podemos perceber isso nos capítulos 40 a 55 do livro do profeta Isaías. Na ida do profeta Elias a Serepta. E no livro do profeta Jonas, né, onde nós temos o texto base ali, a gente vê isso, Deus mostrando seu amor, incluindo todas as nações, ao ponto de mostrar, né, o Deus Salvador, o amor de Deus. Então, os olhos de Deus não está só sobre uma nação, está sobre todo o mundo. Então, Deus quer revelar isso. Deus quer mostrar o seu amor para com todos. E como eu gosto aqui sempre também de trazer para o nosso contexto, né, o nosso contexto,
Eu gosto muito de perceber também aqui a ideia de que, eu gosto muito de perceber a ideia que às vezes nós achamos que A e B não é digna de salvação, porque viu uma vida assim, avivaçada, e a gente acha assim, que as pessoas não é digna de ser salvo. E às vezes passamos por pessoas, julgamos que aquela pessoa não merece o amor de Deus, por ter uma vida que, ora é uma vida completamente banal, completamente estranha, e nós até às vezes julga essas pessoas não ser merecedora do amor de Deus. Mas quem somos nós para dizer que tal pessoas não são merecedoras do amor de Deus? Por isso, quando você passar por uma pessoa, olhe para ela com amor de Deus. Por isso, quando você passar por certas vidas, olhe para elas com amor de Deus. Se Deus é capaz de amar outras nações, quem somos nós para não amar quem está em nossa volta? Eu gosto de ilustrar aqui essa ideia quando a gente olha para aquele rapaz que caiu em Lucas 10, ferido por uma pessoa que passou, um assaltante, e o sacerdote passa, o levita passa, olha e vira as costas e segue em frente. Mas um samaritano dá uma lição a ele e vai. E o que moveu aquele samaritano, diz a Bíblia em Lucas 10, foi que ele sentiu compaixão por aquele homem. Ou seja, o que nos move a fazermos missão é a compaixão pelos perdidos. É a compaixão pelas almas. O que nos faz movermos para alcançarmos os perdidos é a compaixão. Se você não tiver compaixão, se você não deixar que o amor de Deus, a compaixão de Deus, o amor venha fluir, você passa pelas pessoas e você julga que elas não são merecedoras do amor. Foi isso que aconteceu com Jonas. Por um texto diz, Jonas estava ressentido porque Deus queria salvar. Deus mostrou seu amor. E Jonas não estava amando o povo de Nínive. Por isso Jonas não quis pregar o evangelho. E é isso que às vezes nós vivenciamos. Isso aqui, querido professor, você deve enfatizar. Que o que nos move a pregar o evangelho é a compaixão pelos perdidos, é o amor. A igreja que desfruta desse amor, a igreja que desfruta dessa compaixão, os membros que desfrutam desse amor, dessa compaixão, eles são pessoas que não importa a situação que o outro vive, ele quer que as pessoas conheçam o Deus de amor. E eu gosto de uma frase que diz o pastor Luiz Hermínio, amor não é um sentimento. Eu hoje já ouvi um pastor dizendo que amor é comportamento. Eu também aplaudo essa proposta. Mas eu gosto da ideia de Luiz Hermínio. Amor não é um sentimento. Amor é uma pessoa. E quem é essa pessoa? Deus. Está escrito, Deus é amor. Então, amor é uma pessoa. O amor é Deus. E se Deus está dentro de você, você deve refletir esse amor para com as outras pessoas. A pergunta que não quer calar é, você está transmitindo Deus através do amor para outras pessoas? Pense nisso. Bem, a gente vai perceber aqui, né, ainda na proposta dos olhos de Deus sobre todos os povos, para revelar o seu amor para outras nações. A viúva de Serepta, quando o profeta Elias, né, vai até esta mulher e ela diz, você veio aqui para ver a minha iniquidade, você veio aqui para trazer a minha iniquidade em memória, você veio revelar o meu pecado, o quão pecador eu sou. E Elias se sentiu no direito, irmão, de olhar para aquela mulher e revelar para ela o amor de Deus. Deus não quer só expungar o pecado. Deus quer tratar o pecado e trazer a solução. Elias olhou para aquela mulher e por mais que ela confessou diante dele, dizendo, você veio trazer meu pecado à memória, veio revelar o meu pecado e nesse feito punir a meu filho. Elias olhou e clamou a Deus, e Deus
com seu amor tão grande, visitou aquela casa, mudou aquela vida, deu vida ao filho daquela mulher e aquela mulher reconheceu o amor de Deus. Então a ideia do evangelho não é só revelar o pecado das nações, mas é mostrar o pecado, mas também mostrar a solução. E a solução é o amor de Deus. A missão de Jonas em Nínive. Nínive era uma cidade completamente perversa. Era a capital da Síria, né? Um povo cruel, perverso. Inclusive, até para a nação de Israel, esse povo era perverso, era cruel. Então Jonas, dentro da sua visão, Jonas estava ressentido, irado, chateado, porque esse povo era um povo perverso e na visão de Jonas, eles não mereciam a salvação. Só que por mais que ele fosse perverso, cruel, ordinário, uma linguagem chula nossa, Deus está dizendo, Jonas, o meu amor vai mais além que isso. O meu amor transcende essas coisas. O meu amor, Jonas, vai muito mais além. Porque se o amor de Deus não fosse além, Deus olhasse como Jonas estava olhando, Deus mataria todos os ninivitas sem dar a ele a chance de receber o perdão de Deus. Talvez isso também seria contigo. Fale isso na aula para os seus alunos. Revele esta verdade para eles. Mostre para ele que todo mundo, todas as nações, merece desfrutar do amor de Deus. Todas as pessoas merecem o amor de Deus. E o amor de Deus, ele é transferido, ele é mostrado através de nós, servos de Deus. Esse é a ideia do amor de Deus. Deixe claro que Deus quer salvar a todos. Então, deixe isso claro na visão dos alunos, né? Por mais que seja alguém que lhe meteu raiva, lhe chateou, lhe fez coisas ruins, mas Deus quer salvar também, tá bom? Deus quer salvar. Então, essa é a ideia do amor. Essa história mostra o amor de Deus para com todas as nações. Então, Jonas é uma figura ali. A história de Jonas é uma ideia primária de Deus que revela o seu amor. Que coisa boa. Bem, o terceiro ponto da nossa lição, querido professor, aluno, é aliança. Aliança entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Revelar a aliança de Deus, né, e a humanidade no Antigo Testamento. A aliança de Deus com a queda, né, com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Então, todos pecados e foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, estavam todos distantes de Deus. Estavam todos distantes desse Deus Criador. Só que Deus, por sua infinita bondade, mostra o plano a Israel, revela o amor de Deus, e aqui Deus está disposto a fazer aliança para salvar todos que estavam distantes dele. Então, Deus providenciou meios para redimir a humanidade. Então, Deus vai providenciando meios para redimir os pecadores, para vir até Deus, né, para redimir dos seus pecados e eles voltarem para Deus, né, porque todos estavam debaixo, inseridos, né, distante de Deus, em pecados. Então, Deus vai formar aqui a sua aliança. Mas existem dois tipos de alianças que devem ser aí colocado em pauta. E essas alianças eu acho interessante. A primeira aliança é a aliança que você deve olhar, é a aliança incondicional. O que é aliança incondicional? É aquela aliança que você não precisa aqui provar, né, a Deus nada. Deus está disposto a fazer por você. É uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça por juramento irrestrito a conceder de sua própria iniciativa as bênçãos que a compactua. Então Deus está disposto a abençoar. Isso é de maneira incondicional. Deus está dizendo, eu estou disposto a salvar. Isso é incondicional. Isso não é mérito teu.
A salvação não vai ser mérito teu. Eu estou disposto a salvar. Isso é incondicional. Você não precisa fazer nada. Só basta você entender que Deus quer salvar e querer que Ele te salve. Então é incondicional. Que coisa boa, né? Que coisa maravilhosa. E a condicional? E a aliança condicionada? A aliança condicionada é uma proposta de Deus em que um contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo as condições pré-estabelecidas, promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem como, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento. Ou seja, Deus chega lá em Deuteronômio capítulo 27, 28, Deus diz, tem aqui a bênção e a maldição. Escolhe a que você quer. É condicional. Se você quer a maldição, você que quer. Se você quer a bênção, você que quer. Então escolhe. Então as pessoas vão ali escolher condicionalmente. Então eu acho tão interessante a ideia de bênçãos condicionais e incondicionais aqui que Deus estabelece. Então Deus quer salvar toda a humanidade. Deus quer salvar. Deus está disposto a abençoar. Deus está disposto. Só que se alguém não quiser, Deus vai forçar a pessoa a querer. Então a bênção é incondicional. Depende de você. Então Deus está disposto a salvar. E eu vou trazer aqui a ideia de Nínive. Deus estava disposto a perdoá-los. Disposto a fazer. Mas lá no livro de Naum, você percebe que os ninivitas voltaram a praticar as mesmas coisas. E foram completamente destruídos. Então, qual é a condição? Viva para Deus, viva fiel, viva uma vida mediante a fidelidade de Deus e você vai viver uma vida em Deus abençoada, próspera e poderosa. Né? E isso é para todos nós. Gente, que Deus abençoe nossas vidas, que possamos desfrutar das bênçãos de Deus, né? Vivamos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamá-la entre as nações e a sua glória entre todos os povos. E as suas maravilhas, Salmos 96, 3. Essa é uma raiz muito importante no Antigo Testamento para entender as missões no Novo. Tema da próxima lição. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa desfrutar desta lição. Quero também aqui louvar a Deus e agradecer, porque no dia 15 de outubro é o dia do professor e eu quero parabenizar todos os professores da nossa EBD e professores também da escola secular. Um beijo no coração de vocês, até a próxima, querendo o nosso Deus. Deus te abençoe.